Boa noite, galera. Já começando a nossa gravação aqui. E uns informes, né? Sobre nossa avaliação, ela vai ser online, né? Tinha uma conversa lá no grupo de ser presencial, mas vai ser online. E assim, hoje é uma aula de revisão, né? A gente vai rever todo o assunto que foi dado e tendo atenção aí em alguns pontos para que a gente chegue na prova e se dê bem, né? Eu espero aí que vocês, na hora que for tendo problemas de entendimento, vá parando, vá perguntando, e a gente vai começar aí na revisão, né? De acordo com o que a gente viu nas aulas. Alguém tem alguma dúvida do que vai acontecer? A aula vai. A sexta-feira, vocês terão prova online, né? Com o horário marcado aí pela coordenação. Vai estar lá no grupo. Creio que seja nesse horário, de 7 até 9. A prova fica aberta para resolução. E aí, não tendo dúvidas, né? Quem tiver dúvidas pode falar. A gente começa com falar do nosso assunto da revisão da prova, né? Que é máquinas elétricas, desde transformadores, motores e geradores. Cada um em sua particularidade, né? E importância para o sistema elétrico. Professor, aí esse material, como é que a gente faz para conseguir ele impresso? Vê com o pessoal. Esse material, ele tá. Amanhã vocês terão aula, né? Vocês estão sabendo, Elson já botou no grupo que amanhã vocês terão aula presencial, uma prática lá de questão de, acho que é primeiro socorro, né? E lá, com o pessoal lá da coordenação, vai ter um material, o restante, né? Uma parte a gente já imprimiu, já passou para alguns, e a outra parte ela vai complementar. Meirinha lá, com Vanessa, está trabalhando nisso. Então vai ter lá o material para vocês pegarem lá na coordenação. Professor, você já distribuiu uma parte desse material já? Já foi distribuída uma parte, foi tirada impressa e eu levei para a aula, mas não creio que tenha sobrado, viu? Creio que tenha sobrado. Aí eu procuro quem lá para pegar esse material? Meirinha? Vanessa ou Meire. Beleza. Fala com elas lá e consegue o material. Foi as primeiras folhas do slide, começo do slide. Eu tenho elas. No caso, a minha, né? Isso. Faltando aí completar o material. Pedir para eles lá fazerem, olhar até onde pararam e completar o material com que eu passei hoje. Que é isso que a gente revisa já agora. E aí a gente continua aqui nossa revisão, passando aí os slides aqui e vendo as coisas importantes, né, que a gente já acompanhou até agora. Primeiro, né, transformadores, desde sua definição, né, que é o dispositivo capaz, né, de transferir energia elétrica de um circuito a outro, sem conexão elétrica. A gente vê, né, que as bobinas do transformador, elas ficam isoladas. E através do magnetismo, né, passa de quem tem energia de uma parte para outra, sem que ela esteja se encostando, né? Ela passa pelo material, porque é o seguinte, tem que levar em consideração que as bobinas que envolvem lá o transformador, elas estão isoladas, que elas são feitas de metal que está, né, isolado com geralmente é fio enrolado uns nos outros, e esse fio ele tem um esmalte entre ele lá, para ele não ter curto-circuito, né? E aí, através da passagem da corrente, uma lei física chamada lei de Lenz, e essa lei física, ela faz com que uma força haja, né? E o campo, a partir de um campo magnético. Então, aparece corrente elétrica, sai em uma bobina que seja percorrida por corrente elétrica,
induz na outra bobina, né, corrente elétrica através do magnetismo, que flui no material ferromagnético. E aí, né, com isso, através do transformador, tornaram-se viáveis a transmissão de energia a grandes distâncias. Aí, a partir de a gente entender para que serve o transformador, a gente entende agora que como é que essas pessoas conseguiram, né, transmitir energia. Um país do tamanho do Brasil, né, tem energia que vem de Itaipu e pode chegar aqui no Rio Grande do Norte, e saindo aqui do Rio Grande do Norte com as eólicas, pode chegar até Itaipu, né, que é o final, é a fronteira do Brasil com os outros países. Porque tem transformadores na ponta e no decorrer, né, na passagem, nas subestações onde vai passando essa energia, vai tendo ajustes, né? Ajustes esse que vai melhorando a qualidade da energia. Os ajustes que acontecem, né, é o quê? É pegar uma tensão que está se baixando e voltar ao limite de antes, né? A gente começa a transmitir aí com 500 kV, vamos ter como exemplo uma subestação de 500 kV, e ela percorre quilômetros, ela começa a ter uma pequena oscilação, cai, né? Aí você pega uma subestação para regular essa tensão e envia de novo. E assim vai, né? E aí, assim, essa energia, ela consegue percorrer um país que nem o nosso, que faz com que uma energia gerada no sul do país chegue no Nordeste, e do Nordeste ela vá para o centro, vá para qualquer lugar, porque nós temos um sistema integrado nacional, que é chamado de SIN, né? Sistema Integrado Nacional. A energia ela percorre o país inteiro, porque o país está todo ele envolvido em malhas, né? Malhas elétricas conectadas a um sistema nacional. E aí tem as qualidades e também tem os problemas, né? Às vezes a gente tem um curto-circuito a nível de geração e subestação e acaba provocando um problema em cadeia, né? Vai derrubando aí os sistemas. E a gente teve um apagão uns tempos desses em São Paulo, e no Rio Grande do Norte também sentiu, né, esse apagão. E é assim que o sistema se comporta. Se ele não estiver bem orquestrado e bem mantido, né, uma coisa pode desencadear a outra. E aí, o que é qual é as qualidades, né, do transformador? Ele tem elevada eficiência, ou seja, ele não tem muita perda, né? Ele transforma quase tudo que pega no primário dele, que é onde ele recebe a energia, e joga para o secundário. Tem uma alta robustez, né? Consegue jogar muita potência, pegar a potência de um lado e jogar para o outro. Com muita robustez é isso, aguentar, suportar a Boa. E aí a gente continua aqui nossa aula, né? E aí temos tipos de transformadores, né? Transformador de potencial é um equipamento usado para sistemas de medição de tensão elétrica, ou seja, esse transformador, ele serve para quê? Para medir, ou seja, para baixar o potencial de um sistema de alta potência. Vamos dizer 500 kV, se a gente fosse medir com um voltímetro, né? A gente não conseguiria fazer um voltímetro para medir 500 kV. Então, a gente usa o transformador de potencial para que tenha uma referência, pega uma referência do lado de 500 kV e tem uma referência do outro lado. Ele transforma 500 kV em um range, né, uma faixa de 0 a 5 volts.
E quando ele dá, vamos dizer que deu 1,5 volt, tem uma referência do outro lado, que você sabe que 1,5 volt que você vê no secundário de um transformador de potencial, ele equivale a 230 kV. E é assim que acontecem as medidas, né? As medidas elétricas de alta potência. E temos também o transformador de corrente. Com praticamente a mesma aplicação do transformador de potencial, o transformador de corrente, ele atua baixando o nível da corrente, que lá na linha de transmissão está na faixa dos 100 até 1000 amperes, né? Passando ali por aqueles cabos, ele baixa essa corrente para um nível de referência onde o medidor consiga medir, né? E aí, a partir dessa referência, né? A partir da referência que acontece, quando você mede lá 1000 quiloamperes numa linha de transmissão, no primário desse transformador de corrente e no secundário, você tem uma referência de 0 até 5 amperes, de acordo com aquela tabela, você tem exatamente o que acontece, o que é que está dando lá, de corrente está passando, né? Então, com isso, a gente consegue fazer medições com aparelhos menos robustos. E aí, com isso, você vê que toda subestação de energia elétrica tem transformadores de potência, transformadores de potencial e transformadores de corrente acoplados lá aos sistemas de medição, para quem não tem uma medição direta, né? Já pensou um aparelho de medição para medir aí uma potência alta, um custo que não seria? Então, ele baixa esses custos e consegue medir, né? E aí os transformadores de potência, né? Que esses transformadores grandes que a gente encontra nas subestações, eles são de grande importância, por quê? Porque conseguem aí elevar a tensão para um nível de distribuição. E aqui é o transformador de distribuição que nós conhecemos, né? É muito visto aí por todos que saem às ruas e já está tendo esse olhar, olhando aqui para a nossa rede elétrica, já procurando entender, né? Porque futuramente vocês serão técnicos e responderão por muitas perguntas sobre o sistema elétrico em geral, e você já vê em transformadores de distribuição. Geralmente nessa característica aqui, e algumas vezes nessa, né? Essas daqui, que é o monofásico, eles justamente para aplicações diretas, muito em zona rural, né? Aqui é mais para a zona urbana. E esse carinha aqui é o autotransformador, né? Que ele tem uma transformação direta de um nível de tensão para outro, e geralmente é utilizado quando a gente compra aparelhos com tensões que a gente chega em uma determinada região e não tem a mesma tensão. Ou seja, quem vem do sul, que é 110 volts, e quer ligar aparelhos trazidos do sul aqui, né? Usamos esse autotransformador para que ele faça a conversão da energia. Então, a energia necessita disso aí, dessas transformações, desses aparelhos, para que ela atinja, né, o nível de qualidade e de aceitação dos aparelhos, né, para que eles sejam ligados. Então, essencialmente, um transformador consiste de 2 enrolamentos, né? Um enrolamento chamado de primário e um enrolamento chamado de secundário. O primário, né, ele através da passagem da corrente, ele induz aqui um campo eletromagnético. E aí aparece aqui um fluxo magnético que influencia no secundário. Esse secundário é a parte que vai entregar a energia. Uma parte recebe energia e a outra entrega energia. Então, essa parte que entrega energia, ela vai estar envolvida com essa outra através desse núcleo de ferro, que consegue, através do magnetismo, magnetizar e induzir corrente desse outro lado, que se ligado a uma carga, né, que é um aparelho consumidor ou um sistema consumidor,
essa carga irá consumir corrente, irá demandar corrente, e aí esse transformador começa a enviar potência, né? Potência elétrica para esse aparelho consumir. E a gente continua, né? Que o caminho Professor, magnético é feito com lâminas de material magnético. Oi? professor, dá para o senhor repetir para mim, por favor, sobre a parte primária e a parte secundária? Posso, sim. Vamos para cá. Obrigada. O desenho. O primário, vamos dividir o transformador na parte que entra a energia nele e a parte que sai a energia dele. Vamos dizer aqui que esse transformador ele tem a relação de transformação de 230 volts, 220 volts, que é a nossa tensão, e no secundário dele sai a 110 volts, né? Você está ligando ele com a rede nossa aqui de 220 e do outro lado dele vai sair 110 volts. O lado em que a gente manda a energia para ele se energizar, é o chamado primário. É a parte primária. Ou seja, ela é a energia primária, que você está entregando para ele. E do outro lado, o lado que você, após ele ser convertido a energia, é o lado do secundário. Esse transformador de 220 para 110 volts é chamado de transformador abaixador, porque ele está baixando o nível de tensão de 220 para 110. Os nossos transformadores da rede de distribuição, eles todos são, em sua maioria, transformadores abaixadores. Por quê? Porque nossa rede de alta tensão, ela está em 13,8 kV, né? 13.800 volts. E aí a gente transforma esses 13.800 através do transformador de distribuição, esse que a gente vê na nossa rua e tal, baixamos de 13,8 a 220 volts em uma fase ou 380 volts na trifásica, né? Então, esses transformadores que a gente vê nas ruas, eles são transformadores abaixadores. Então, o primário do transformador, abaixador de distribuição, recebe 13.800 volts, e no secundário do transformador, eles entregam 380 volts no trifásico ou 220 no monofásico. Carla, você consegue entender agora, depois dessa explicação? Consigo, professor. Obrigada. Nada. Vamos passando aqui para frente. E aí, quando você liga um transformador, né? Quando você coloca uma fonte de tensão nesse transformador aqui, existem várias variáveis que acontecem aqui nesse fluxo magnético, nessa tensão de entrada. Então, vai acontecer aqui muitos fenômenos elétricos, né? Primeiro, você aplica uma tensão aqui, uma tensão V1. A partir do momento que você aplica uma tensão, existe uma corrente chamada corrente de excitação. Por quê? Porque essa corrente, ela servirá para excitar, criar um campo magnético nesse ferro, que é o ferro do transformador. E aí, existirá essa tensão induzida, E1. Ou seja, que a intenção é a tensão que ele induz. E esse fluxo magnético, que é nesse símbolo aqui, ó, vai estar passando dentro do ferro. O número de espiras é quantas voltas esse fio vai dar no transformador, é chamado número de espiras. E o R1, esse R1 aqui é a resistência, né, do enrolamento, ou seja, vai ter uma resistência. Onde tem passagem de corrente, sempre vai ter resistência, né? Então, essas são as variáveis envolvidas em um transformador. Vocês captaram aí?
E aí a gente tem um exemplo de um transformador ideal numa operação sobre cargas, né? Por que a gente chama ele de ideal? É um transformador que praticamente não existe perdas. Nós sabemos que todos os aparelhos elétricos, na hora que você liga ele, existe perdas. Não existe na vida real aparelhos que não tenha perdas. Naturalmente vai ter. Uns com mais perdas, outros com menos perdas. Então, para isso, para um dimensionamento, a gente considera aqui, nesse momento, aparelhos onde não tenha perdas, né? Para que a gente consiga Parou aí todo mundo ou foi só o meu? Pronto, O meu também parou. Aqui no modo oficial. Eu tive aqui um problema aqui, aí eu estou voltando agora. Tá me ouvindo aí, todo mundo? Acho que entrou aqui em off aqui no meu fone de Agora ouvido. sim. Beleza, né? Vamos continuar. E aí a gente considera uma situação ideal, que é essa onde o transformador ele não tem perdas. Então, tudo que entra de energia no primário vai sair no secundário. Aí a tensão de entrada V1, a gente vai ter uma referência de V1 entrada, V2 saída. V1 no primário, V2 no secundário. E esse load aqui é uma carga, né? Uma carga que vai estar acoplada. Então, vai entrar uma corrente I1 aqui, vai fazer o fluxo elétrico aqui, e vai sair aqui do outro lado uma tensão V2 na proporcionalidade dessa fórmula aqui, ó. Tensão de entrada dividido pela tensão de saída, ela vai ser igual a número de espiras, número de voltas, que vai estar o fio envolvido aqui, no primário, dividido pelo número de voltas de espiras, que a gente chama, né, no secundário. Então, é bem direta essa fórmula. E aí, essa é a relação da tensão, né? A tensão, ela é proporcional ao número de espiras. Já a corrente, ela é inversa, né? A corrente I1 dividido pela corrente 2 vai ser inversamente, porque aí o N2 dividido por N1. Pode prestar atenção que aqui está V1, V2, I1 e 2, beleza. Mas veja que o N1, que antes estava em cima, ficou embaixo. E aí a relação inverteu. Aí a importância de vocês entenderem a fórmula e ver esse detalhe aí, né? Principalmente na hora de um dimensionamento futuro, né? Isso aqui, para quem vai fazer prova e fazer o cálculo, né? Que não é o nosso caso, a gente está trabalhando essa disciplina um pouco mais superficial. Isso aqui costuma fazer gente errar em questões, né? Trocar essa informação aqui. E aí erra, né? Às vezes erra. Então, num transformador ideal, como não há perdas, né? A tensão de entrada vezes a corrente de entrada é igual a tensão de saída vezes a corrente de saída. Desta forma, né, tem-se a transformação de impedância entre o primário e o secundário, conforme o ilustrado, né? Aí ele faz uma ilustração aqui do que é físico para o elétrico, né? Faz um diagrama elétrico aqui e mostra essas relações. Acho que aqui está repetido. Deixa eu ver aqui. E aí, na visão geral de um transformador, através de um esquema elétrico, ele tem colocado aqui esse esquema elétrico de transformador, ele tem todas essas variáveis, onde o R1, né, é a resistência do primário, o XL1 é a reatância de dispersão do primário,
ou seja, está aqui uma reatância. O XL2 é a reatância de dispersão do secundário, ou seja, o transformador é assim, daqui para cá ela é primário, daqui para cá ela é secundário. Veja que aqui, ó, ele não se tocam, né? Ou seja, essa energia ela passa por aqui através do fluxo magnético, né? E aí tem a resistência de perdas no ferro, que é o RC, e o XM é a reatância mútua. Para o nosso transformador ideal, isso aqui não existe, né? Praticamente é zero. Por quê? Porque não vai ter essas perdas. E aí a gente entra agora no autotransformador. O autotransformador é aquele aparelhinho, deixa eu voltar aqui um pouco para você lembrar de qual é. Esse aparelho aqui, que faz uma conversão direta de energia, né? Eu vou mostrar agora ele aqui no esquema elétrico dele. É um transformador constituído sem isolamento elétrico. Ele tem um custo mais baixo, tem menor indutância de dispersão. E ele tem uma relação entre espira efetivada por... Ele vai ter duas espiras, né, enroladas, mas aí ele tem esse cálculo aqui, que a espira maior, né, N1 mais N2, e aí ele consegue dividir essa espira em duas partes, que aqui vai ter uma diferença de potencial e aqui vai ter outra. E aí ele consegue fazer uma transformação direta de apenas uma transformação, né? Ou seja, aqui consegue que N1 mais N2 é o valor das espiras que vai ter, que é a geral. E aí ele consegue uma referência em N2 e consegue uma referência em N1. Ele tem uma entrada, ele entra com energia aqui e mede no outro lado. É uma relação direta de energia e muito tranquila. Só que a aplicabilidade dele na indústria é muito pouca. Geralmente ele é um aparelho para aplicação residencial. E aqui tem vários tipos de transformações de energia. Aqui tem um sistema elétrico ligado em Y, enviando energia para um sistema ligado em delta. Já aqui é um sistema ligado em delta, enviando energia para um sistema ligado em Y. Tudo isso é um transformador, né? Um transformador que transforma de um tipo para o outro. De delta para delta e de Y para Y. Veja que aqui tem algumas variáveis que aparecem que a gente decidiu não explorar nessa disciplina devido ela está complementada, ela está melhor representado, todos esses cálculos aqui, para encontrar essas variáveis lá na disciplina de sistemas elétricos, né? Então, em sistemas elétricos você vê por que aqui é V e aqui é V raiz de 3, né? Que a tensão cai aqui raiz de 3 vezes. Então, lá é onde é a disciplina onde vai se trabalhar todas essas variáveis. E aí a gente começa a entrar, a partir de agora, nas máquinas elétricas rotativas. O transformador, ele é uma máquina elétrica estacionária, ou seja, é uma máquina elétrica parada, ela não se movimenta. Já os motores é uma máquina elétrica rotativa, que eles aproveitam a rotação ou convertem energia em rotação. Então, fundamentos iniciais. Se a conversão de energia, se a conversão é de mecânica para elétrica, a máquina age como um gerador, ou seja, você pegou uma energia mecânica e transformou em elétrica, o efeito dessa máquina elétrica é como um gerador. E se a conversão de elétrica, ou seja, você coloca um equipamento rotativo,
em uma tomada, ou seja, converte de elétrica para mecânica, e essa máquina gira, né? Ele age como um motor. Então, a diferença entre motor e gerador é o que ele transforma. O gerador, ele transforma uma potência mecânica em elétrica e o motor é uma elétrica em mecânica. Aí tem uma parte importante que a mesma máquina elétrica pode atuar tanto como motor quanto gerador, né? E aí temos a parte da conversão eletromagnética, né? Nos 3 tipos de máquinas elétricas utilizadas para a conversão de energia eletromecânica, os princípios para tal conversão são, ou seja, vamos entrar na parte de conceito, né? Quando um condutor se move ao longo de um campo magnético, uma tensão induzida desse condutor, né? Ou seja, aparece uma tensão. Ou seja, é o fenômeno que a gente já viu aí diversas vezes, principalmente nessa disciplina a gente já viu bastante. Quando um condutor conduzindo corrente é colocado no interior de um campo magnético, este é sujeito a uma força mecânica. Esses 2 efeitos ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A energia está sendo transformada de mecânica para elétrica e de elétrica para mecânica. Então, na ação motora, o sistema elétrico faz fluir uma corrente elétrica através de condutores que são colocados no interior de um campo magnético. A força atua sobre cada condutor. E na conversão eletromagnética, o condutor é colocado em uma estrutura livre para girar. Um torque eletromagnético será produzido fazendo girar a estrutura. A gente viu diversos vídeos, né, como esses campos magnéticos eles se influenciam e as artimanhas, né, que os inventores ao longo dos anos vêm fazendo para que esses motores tenham partida, né? Que às vezes esse campo magnético ele se anula. Ele tem força eletromagnética, mas ele se anula e não faz a máquina girar e precisa de fazer artimanhas que envolve conceitos físicos para tirar essa máquina da inércia. Na ação geradora, a estrutura girante é denominada rotor. Denominada de rotor é acionada por uma máquina primária, uma turbina a vapor ou um motor a diesel. Ou até o vento, né, tal. A gente usa também o vento como uma ação motora. Uma tensão será induzida nos condutores que estão girando com o rotor. E aí a tensão é induzida por quê? Porque corta um campo magnético, né? Se uma carga, né, a carga é um aparelho ou um sistema elétrico que puxe energia, que precise de energia, for colocada ao enrolamento formado por esses condutores, uma corrente fluirá entregando potência elétrica à carga. Ou seja, só tem corrente no gerador se tiver uma carga para puxar, né? Ou seja, tem que ter algo para consumir o que o gerador está dando, senão ele gira em vazio, como a gente chama. Professor, Pois não? professor, Pode falar. a gente me ligou aqui de sair porque tá sem internet, viu? Beleza. Entendeu? Entendi. Professor? Quando voltar a internet, ele volta. Show, beleza. Valeu. E aí a gente tem várias ilustrações onde os campos elétricos estão sendo cortados e as forças estão agindo, né? Campo elétrico que age aqui e as forças atuando nessas espiras, uma ganhando, né? Ou seja, ganhando corrente através de uma força mecânica e outras gastando corrente, né? Gastando energia para fazer o motor girar. Deixa eu até duplicar. E aqui ele envolveu as
as 4 fases, né, da espira, que a gente já viu, esses 4 campos, essas 4 etapas, onde o campo age, ó. E aqui a gente já passa esses slides aqui, porque é aquelas explicações onde para ficar melhor explicado, eu consegui aquele vídeo, né? Os vídeos que eu consegui sobre máquinas elétricas, ela fala exatamente dessas etapas, dessas forças, dessa parte física todinha, né? Então, em conversão eletromagnética, existem 2 partes importantes. Isso é importante a gente conhecer as partes elétricas, as partes da máquina elétrica. A primeira parte da máquina é o estator, né? O estator é aquela base onde fica todo o enrolamento, onde chega a energia, onde, né, na máquina elétrica que é chamada de motor, né? No motor, a parte que você energiza o motor, principal parte é o estator, né? Que ela cria o campo girando. É a parte física onde está o enrolamento de campo. Esse enrolamento é as bobinas que recebem energia e cria um campo magnético. Trata-se de um enrolamento por onde circula a corrente contínua, né? Existem 2 partes, estator e agora rotor. Rotor é a parte que gira, né? Ou que é girada, né? Porque tem o rotor do motor, que ele é girado pelo campo magnético, e o que gira pelo efeito de uma força mecânica externa também é o rotor do gerador, que é a parte girante, onde está localizado o enrolamento de armadura. Enrolamento por onde circula a corrente de forma alternada. Existe também, nas máquinas de corrente contínua, o comutador, né? Que é o elemento em contato com o enrolamento de armadura que inverte o sentido da corrente contínua fornecida pela fonte externa. E aí outra parte importante é as escovas, né? Elemento condutor fixo que serve para transportar a energia elétrica do circuito externo para o enrolamento da armadura. Ou seja, nas máquinas de corrente contínua, você energiza tanto o estator quanto o rotor. E aqui tem um corte, né, de um exemplo de uma máquina de corrente contínua. Bobinas das armaduras. A armadura é dentro do rotor, que aqui é a bobina de campo, que é no estator. E as escovas servem para enviar anular as correntes que estão aqui dentro, em determinado período, em determinado passo desse giro aqui. E aqui está uma foto real, né, das peças. E aqui está aqui o efeito magnético, a força eletromotriz induzida na bobina em um campo magnético uniforme. Uma bobina gira no interior de um campo magnético uniforme. E aí a gente continua aqui. E aí tem essas figurazinhas aqui que não ficou muito bem explicadas na aula, mas a gente trouxe também vídeos, né, que eu já coloquei até no grupo para vocês acessarem, que é esses efeitos físicos que você não consegue ver sem ter uma ilustração em movimento, né? Porque do jeito que está aí, parece estar estacionado, parado. E lá, quando está em movimento, ele mostra todas as forças que agem em um sentido e em um sentido contrário, que ilustra muito melhor isso, e a gente consegue até, às vezes, entender melhor esse processo, né? É uma coisa que esse detalhamento das forças físicas, a gente não vai entrar
com esse detalhamento, tanto numa prova, a gente vai entrar mais a questão de entender o que é o motor, entender as partes, entender os componentes, porque é disso que vai mais importar quando vocês forem para o campo, né? Conhecer essas máquinas, saber as partes dela, né? Essa parte física a gente vai dar uma atropelada nela, mas está aqui, a gente mostra que existe, né? Para que, assim, não fique dúvida do que é ser feito, né? E a gente viu nas ilustrações, né? Nos gráficos lá, que a gente... Como é que essa força vai se comportando a cada parte, a cada etapa de um ciclo de giro desse rotor em um campo magnético do estator, né? Vamos para cá. Então, aí ele tem uma explicação, né? A máquina de P polos, né? Ou seja, o número de polos. A figura, ele mostra que uma figura abaixo, uma máquina de 4 polos. A distância entre os dois lados da bobina é igual a 1/4 da circunferência. Para esse caso, temos 2 ciclos completos de tensão induzida para cada rotação. Ou seja, esse motor aqui de 4 polos é porque tem 4 partes exatamente iguais. E quando esse rotor gira uma vez, ele passa por 2 polos, ou seja, ele passa por 2 ciclos. Passa por 4 polos, só que veja que ele tem 2 nortes e 2 sul. Entendeu? E quando faz 2 giros desse, é como se tivesse passado por 2 ciclos. E aqui tem a forma de onda, né? Que é gerada, que a gente não entra em detalhes por causa que aqui a física que está por trás aqui vai demandar algumas aulas para a gente entender. Inclusive, eu acho que vocês já viram isso lá em circuitos elétricos, né? E aí, conceitos básicos, né? Da máquina de corrente contínua. As perdas nos geradores e motores consistem, né, no cobre dos circuitos elétricos, ou seja, existem perdas no cobre, existem perdas no ferro, existem perdas mecânicas, que é devido aos atritos. Então, é importante a gente saber que toda máquina elétrica, principalmente máquina elétrica girante, né, que ela não é estacionária, ela tem perdas. Porque ela está rotacionando, ela está friccionando, tem uma fricção, tem uma frenagem natural dela, que aí a gente tem que levar em consideração. Existem perdas rotacionais, a perda mecânica por atrito, atrito nos rolamentos umacais, atrito nas escovas e atrito com o ar. O próprio ar, quando ele está girando, atrapalha, né, o giro e provoca atrito. Existem perdas no núcleo ou no ferro, que é considerado, né? O núcleo é o ferro do motor, né? Então, existem essas perdas por correntes parasitas. O que é essas correntes parasitas? É correntes que estão lá que ficam no rotor e ela fica tentando consumir a corrente que está sendo gerada no momento. Ou seja, é uma corrente que ela vem na contramão, porque na lei da física existe toda ação tem uma reação, né? Você, ao energizar um motor através de corrente, ela vai tentar gerar uma corrente no sentido contrário, pela lei de Lenz. Então, essas correntes parasitas, existe uma forma de se industrializar os motores, que eles são laminados, né? Eles são formados por chapas laminadas e juntas uma das outras. Isso reduz muito a corrente parasita. Perdas por esterese.
a perda por esterese é o seguinte, que é um ciclo um ciclo senoidal, ele sempre tem uma parte positiva e uma parte negativa, né? E aí, quando você energiza ele positivamente e de repente passa para o lado negativo, existe uma remanescência de cargas negativas lá. E essa carga negativa, até que ela seja vencida, existe uma perda grande chamada de esterese, esse tempo de resposta, né? Outra perda que a gente tem que considerar é a perda por eficiência, né, numa máquina corrente contínua. O que é eficiência, né? É tudo que entra menos as perdas dividido pela entrada. Ou seja, você coloca aqui 1000 watts e lá do outro lado vai sair 1000 menos o que perdeu, né? Uma parte que esquentou, uma parte que foi freada. Isso aqui é uma potência menor. Ou seja, a eficiência, ela nunca vai ser 100%. Ela vai ser de 0,99 até... O céu é o limite para ter perdas, né? A gente não tem um limite de perdas. Você pode muito bem ligar um motor e bloquear o rotor dele, que ele vai ter uma perda máxima. Toda a energia dele vai ser transformada em nada, né? Que o eixo, a principal conversão de uma máquina de corrente, né, de corrente contínua é transformar a energia em giro, em rotação. Se você bloquear o eixo dele, você transformou a energia em nada. Só esquentou os enrolamentos e tal, e não teve transformação de energia. Então, tudo que entra de energia vai ser medido em saída, né? Na saída, reduzindo as perdas. Ou seja, tudo que você mandar da entrada, vamos dizer que a gente mandou 100 watts na entrada. Aí você coloca 100 aqui e 100 aqui. E teve 10 watts de perdas. Então, 100 menos 10 deu 90. 90 dividido por 100 dá 0,9, né? 0,9 vezes 100% deu 90% de eficiência. Então, é assim que é feito a conta da eficiência de motores e também de transformadores, de máquinas elétricas em geral. E aí a gente entra em motores de corrente alternada, né? E aí a gente vai fazer aqui uma revisão básica dos conceitos físicos, né? O primeiro deles foi conjugado, né? Conjugado é a medida do esforço necessário para girar um eixo. Ou seja, se você faz uma determinada força para girar um moinho da vida lá, ou para puxar um balde de água de um poço, essa força que tu age aqui nesse eixo, essa força que tu coloca aqui vai gerar um conjugado nesse eixo. Esse conjugado é uma força vezes esse deslocamento aqui. Entendeu? Então, esse conjugado, ele vai fazer parte das características do motor, né? O motor, ele tem um conjugado de força lá na ponta do eixo dele, né? E aí tem a energia e potência mecânica, né? Potência que mede a velocidade com que a energia é aplicada ou consumida. Ou seja, essa potência mecânica é uma força que atua deslocando uma matéria de um lado para o outro. E ela, em um determinado tempo, essa força sendo transmitida em um determinado, deslocando algo em um determinado tempo, é dado como potência mecânica, né? Então, a potência mecânica de um carro, né? É a força com que aquele carro se desloca em um determinado tempo. O carro de Fórmula 1, ele se desloca em segundos. Um caminhão, ele já se desloca em minutos, né? Então, quem é mais potente, né? Quem tem maior potência? Claro que é um carro de Fórmula 1, porque ele se desloca rápido.
Agora, se a gente considerar quem leva maior carga e consegue deslocar maior carga, já é o caminhão. Mas a potência para questão de rapidez, de velocidade, o carro de Fórmula 1, pela proporcionalidade, ele é um carro mais potente, né? O caminhão, olha o tamanho que ele é, né? Olha a robustez que ele tem para carregar a carga que ele necessita. E aí chegamos na potência elétrica, né? Potência elétrica, a gente já conhece ela já de muitos exemplos. Potência elétrica é a capacidade de uma corrente percorrer um condutor, né? Uma corrente, e o condutor, ele tem uma resistência elétrica, então ele tem um consumo. A potência é resistência vezes a corrente ao quadrado, que também pode ser a transformação de uma tensão referida elevada ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, esses 3 tipos de potência é a mesma, só que é feita através de... se você tem 2 variáveis, você consegue encontrar a corrente. Aqui a potência está em função da resistência e da corrente. Aqui a potência está em função da tensão e da resistência. E aqui a potência está em função da tensão e da corrente. Veja que se você tiver faltando qualquer um desses itens aqui, você consegue encontrar os outros 2, né? Então, o sistema de corrente alternada monofásico, a corrente alternada se caracteriza pelo fato que a tensão, em vez de permanecer fixa, que era os de corrente contínua, ele começa a variar, né, de um polo ao outro. E aí, ó, no sistema monofásico, com a tensão alternada, tem uma diferença de potencial aqui, é gerada aplicada em 2 fios, aos quais liga a carga. Carga é o aparelho, é o sistema que consome essa energia. E aí vem uma corrente. E aí essa tensão, ó, ela é desse formato, em alternado, e a corrente também é alternada. E aí essa corrente alternada, essa tensão alternada, ela tem vários itens, né? Um primeiro dele é a frequência, né? Que é o número de vezes por segundo que a tensão muda em um sentido, ou seja, quantos ciclos por segundo essa corrente vai passar. E o símbolo dela é em Hertz, né? Frequência é dada em Hertz. E aí temos a tensão máxima, que é dada em U máximo, ou V máximo. É o valor de pico, né? Essa parte aqui, ó, o mais alto aqui, que a tensão pode alcançar. E temos a corrente máxima, que é o valor maior que uma corrente alternada pode alcançar. E aí temos a defasagem, né? No circuito de corrente alternada, a gente divide essa potência em 3 tipos, né, de potência, que é a potência ativa, reativa e aparente. Para que essas 3 potências elas existam, tem que existir uma defasagem, um fator de potência que vai deslocar a potência ativa da potência aparente em um ângulo. Esse ângulo aqui, ele tem referência ao fator de potência, que o cosseno dele, que é o mesmo que dividir a potência ativa pela potência aparente. Aqui que aparece um fator de potência. Aí a gente tem 3 tipos de potência, né? A ativa, que é a que realmente transforma a energia em produto final. A potência reativa, que é uma potência chamada de potência magnetizante, né? Que ela não é uma potência útil. E a potência aparente é a potência geral, né? É aquela potência que é demandada, ou seja, todo aparelho que precise de um campo magnético, ele demanda uma potência aparente, uma parte ativa e uma parte reativa para ser ligado. E aí, a corrente que o medidor da gente
medidor de energia elétrica, ela está medindo é a corrente da potência aparente. Falando aqui da defasagem, é o atraso da onda de corrente em relação à onda de tensão. Justamente isso aqui, ó. Veja que a onda de tensão ela está num nível aqui e a corrente ela tem um certo atraso. Veja que os picos da corrente de tensão e da corrente e da tensão, eles não estão alinhados. Isso aqui justamente é a defasagem. E aí uma ligação triângulo, né, é quando a gente liga três sistemas monofásicos entre si, como indica aqui essa figura, e podemos eliminar os três fios e ficar apenas em um, em cada ponto da ligação, ou seja, tinha três monofásicos, né, e eles conseguiram unir as pernas aqui dos monofásicos, olha, e transformou em três saídas, de seis, com três sistemas monofásicos, você faz um trifásico desse, em triângulo. E aí a gente entende que a tensão de linha, né? Tensão da linha, que é essa que corre aqui na linha, aqui, ó. É essa daqui, L1, L2 e L3. É a tensão nominal do sistema trifásico aplicada entre dois dos três fios, L1 e L2. E a tensão e corrente de fase é a tensão e a corrente de cada fase dos três sistemas monofásicos. E aqui eles mostram a ligação em estrela, e ligando um dos fios de cada sistema monofásico a um ponto em comum, ou seja, a estrela ela une uma das extremidades de cada uma das três fases no meio aqui. Os três fios restantes somam-se um único, é um sistema trifásico em estrela. Às vezes, o sistema trifásico em estrela é a 4 fios, ou seja, desse ponto no central aqui, ele joga um aterramento, e daqui surge o neutro. É o que acontece no sistema trifásico que a gente tem na rede de distribuição. O transformador, ele é um aparelho de transformação que ele recebe energia em delta, aquele outro sistema aqui, o primário dele é em delta e o secundário dele é em estrela. Então, ele devolve em estrela, que é isso aqui. E lá aparece o quê? O nosso neutro. O neutro que entra na nossa casa, ele aparece no secundário do transformador. No primário, pode prestar atenção no sistema elétrico, que lá em cima, na rede de alta, só tem 3 fios. E na rede de baixa, sai 3 fases e um neutro. É daí que surge o neutro para o sistema monofásico, né? Aí tem aqui uma referência às fórmulas. E a gente começa a entrar no motor de corrente alternada, né? Motor de indução monofásico. E aí tem os principais modelos, né? Que é o motor de fase auxiliar, o motor de capacidade de partida, o motor de capacidade permanente, motor com 2 capacitores, motor de polos sombreados. Todos esses motores a gente viu nos vídeos, né? Aqueles vídeos lá que foi bem intuitivo, que o cara lá mostrou parte a parte, né? O professor lá. E a gente entendeu cada parte daquela num modelo 3D, né? Um modelo tridimensional, mostrando também a física por trás, né? Do acionamento de um motor. Então, aí a gente começa nossa descrição de um motor de fase auxiliar, né? Ele é também denominado motor de fase dividida. Possui um enrolamento principal,
bobinado de trabalho e um auxiliar, que é para arrancar, né? Um bobinado de arranque, utilizando exclusivamente para a partida. Os dois enrolamentos estão defasados em 90 graus. Ou seja, tem que ter uma defasagem, porque se ele estiver alinhado eletricamente, não ia funcionar, porque aí as forças físicas elas iriam se anular. As bobinas de trabalho possuem mais espira do que as bobinas de partida. Alguns modelos possuem duas bobinas de partida ligadas em série internamente ao motor. Então, a característica desse motor de fase auxiliar é um conjugado de partida normal, um rendimento normal e um baixo fator de potência. Principais aplicações, né? Eles são aplicados em onde? Onde é que tem, né? Nas máquinas de secar roupas, ventiladores e naqueles extratores de suco. E aqui tem um esquema do motor de fase auxiliar, né? Nada mais é do que ter uma fase principal, e a fase auxiliar ela só funciona na hora da partida, né? Quando o motor começa a rodar, a chave centrífuga ela vai ser acionada pela força centrífuga, né? A força irá desconectar, abrir esse circuito de fase auxiliar. E ele aí fica só sendo, recebendo energia da fase principal. E aqui temos o motor de corrente alternada de indução, né, monofásico. Esse tipo de motor temos também um que tem um capacitor de partida. Em vez de ter a fase auxiliar, ele vai ter um capacitor na partida. Tem a mesma semelhança, né? Por quê? Porque o capacitor, assim como a fase auxiliar, só vai atuar no momento da partida do motor. A principal diferença reside na inclusão de dispositivo reativo denominado capacitor eletrolítico. Capacitor, que é o capacitor polarizado em série com enrolamento auxiliar de partida. O capacitor, ou quando a gente chama também de condensador, ele aumenta a defasagem entre os campos magnéticos. Consequentemente, o campo resultante torna-se maior do que o de fase dividido. Por vezes, é denominado motor monofásico de arranque capacitivo. A gente sabe que o capacitor, né, devido das disciplinas que a gente já vem vendo, o capacitor, ele é um elemento armazenador de tensão, né? O indutor, né, que é a parte indutiva, ele se carrega de corrente, ele tem uma corrente. Então, o capacitor, ele tem uma tensão. Então, através dessa tensão que ele induz no capacitor de partida, ele vai conseguir partir o motor e da mesma forma que o enrolamento de fase dividida sai, ele também sai. Tem uma chave de centrífuga que quando o rotor começa a girar, ele abre esse circuito auxiliar aqui e o rotor fica consumindo apenas a corrente principal, né? Da fonte de tensão. Não precisa, e todos esses elementos aqui caem fora. E aí tem algumas características, né, da modalidade do motor de capacitor de partida. Como característica, né, esse motor tem um alto conjugado, ou seja, tem uma força muito forte no eixo, um elevado torque inicial sobre o rotor, tem um rendimento normal, ou seja, o rendimento dele é normal, nem é um rendimento muito alto, nem um baixo. Tem um baixo fator de potência, né? E as aplicações típicas, onde é que ele é aplicado? Onde é que a gente encontra esse tipo de motor? Em máquinas de lavar roupa, cortadores de grama, serras de disco, bombas, entre outros, né? E aí, a gente tem os motores que não possuem chave centrífuga. O enrolamento auxiliar e o capacitor permanecem sempre energizados. Nesse caso, o capacitor utilizado já é do tipo eletrostático, né? Que é projetado para uso contínuo.
ou seja, o capacitor eletrolítico usado anteriormente, já para essa aplicação de ligado direto, sem sair, né, sem sair do... Enquanto o motor estiver ligado, ele vai estar em série aí com o sistema. O capacitor, para suportar esse processo, é o tipo eletrostático, né? Ele tem um baixo conjugado de partida, né, de 50 a 100 vezes, um conjugado nominal, 50 a 100%, e um alto fator de potência, né? E essas são as características que a gente encontra nesse tipo de motor que não tem chave centrífuga. Ou seja, está aqui um esquema dele aqui, ó, é ligado direto, não tem aquela chavezinha quando o rotor gira, faz com que essa parte do circuito saia fora. Ela fica continuamente dentro do sistema. E temos aqui um motor com 2 capacitores, né? Que utiliza as vantagens dos modelos anteriores, partida, como motor de capacitor, com capacitor de partida, e funcionamento em regime como um motor de capacitor permanente. Ou seja, ele tem uma parte dele fica ligada permanentemente e a outra parte tem uma chave centrífuga. É bem interessante esse tipo de motor. E temos motores com 2 capacitores, né? Tem aplicação em moinhos, trituradores, bomba centrífuga. A principal característica dele é alto custo, motor muito caro, uma potência que supera 1 CV, já é uma potência elevada, acima de 736 watts, um alto conjugado de partida, um alto rendimento e alto fator de potência. E aí, motor com 2 capacitores, né? Motor de polos sombreados, também é denominado de motor de campo distorcido ou motor de polo ranhurado. Dentre os motores de indução, da parte monofásica, esse tipo de motor é o mais simples, né? Motor de polo sombreado, né? A gente viu até um exemplo dele, eu acho que ele tem aqui, que ele é bem interessante. Apresenta um único sentido, reduzido o conjugado de partida de 15% a 50% do nominal, tem um baixo rendimento, ele tem baixo fator de potência, ele é simples, uma robustez bem simples, baixo custo, e essas são as características dele, né? A potência dele, olha, de milésimos, ou seja, de 1 watt até 1/4 de CV. Que você pega 736 e divide por 4, vai dar menor do que 200 watts. Então, são motores realmente pequenos. E aqui está um motor universal, né? Que é uma modalidade de motor destinada ao funcionamento tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Ele é muito utilizado, né, na parte dos eletrodomésticos, equipamentos de uso industrial. Ele pertence a um tipo de série, né, um tipo série, que uma vez que o indutor e o induzido estão ligados em série, ele pode girar em corrente contínua e alternada, desde que essa tensão de referência consiga dar a partida nele. E está aqui o formato elétrico dele, ó, do motor universal. É um motor que liga tanto em corrente contínua como em alternada, né? Geralmente muito utilizado em liquidificadores, em aparelhos residenciais, né? E aí a gente chega na parte industrial, que são os motores trifásicos. Trata-se de máquinas elétricas rotativas destinadas a redes trifásicas, né? Ou seja, ele necessita de 3 fases para ser acionado. As bobinas do estator estão defasadas de 120 graus elétricos entre si, fazendo com que estas produzam um resultado, um campo magnético girante. A interação do campo magnético girante com o rotor provoca uma indução magnética que forçará o rotor a acompanhar a rotação do campo girante. A inversão do sentido de qualquer
motor trifásico pode ser dada simplesmente invertendo duas fases entre si. Isso é o que a gente já tinha falado anteriormente, né? Inverter a fase A, R, S ou T, com o auxílio de um multímetro, podemos testar a continuidade entre os terminais do motor. Então, os motores trifásicos, eles são fabricados em 3, 6, 9 ou 12 terminais, acessível ao tipo e tornando o motor capaz de funcionar em redes de pelo menos 2 tensões diferentes. O motor trifásico de 3 terminais, podemos interligar o mesmo em apenas uma tensão de fase 220, em 380, em 440 ou em 760 volts. Os terminais RST, que é a fase 1, 2 e 3, da rede, pode ser ligada em qualquer ordem aos terminais L1, L2 e L3 da caixa de ligação do motor. O motor trifásico de 6 terminais são os mais comumente encontrados nos parques industriais. Proporcionam a ligação de 220 ou 380 volts e uma única velocidade. As ligações das bobinas podem ser realizadas em estrela, aqui o estrela, ou o triângulo, né? Colocando aí, olha, a bobina 1/4, olha, ou seja, já é naquele esquema da montagem. O motor de 3 terminais, ó, você coloca aí, ó, a polaridade de 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Essas polaridades a gente vai encontrar na cartilha do motor, ou seja, determinada a aplicação do motor, vem uma cartilha que sabe exatamente qual o esquema de ligação para que o motor funcione da forma que você deseja, né? Essas particularidades de ligação muda de motor para motor, né? Principalmente para você achar as tensões de referência. Motor trifásico de 6 terminais, a interligação das bobinas da ligação estrela-triângulo. Então, na parte estrela, os terminais 1, 2 e 3 são curto-circuitados. A fase R e ST são injetadas nos terminais 4, 5 e 6. A tensão em cada bobina é 220 volts. E a tensão em cada fase é 380 volts. Isso para a estrela, né? Para uma ligação em triângulo, os terminais interligados 1, 6, 2 e 4 e 3 e 5, e a alimentação da fase R, dos terminais 1 e 6, da fase S, dos terminais 2 e 4, e na fase T, nos terminais 3 e 5. Ou seja, aqui já está uma descrição do motor trifásico de 6 terminais. Como é que você junta esses pontos, né? Já o motor de 9 terminais, também designado uma ligação série, paralelo, corresponde ao tipo de ligação na qual o enrolamento de cada fase é dividido em 2 partes, ligando as 2 metades em série. Cada metade ficará com metade da tensão da fase nominal do motor. Caso as 2 metades sejam interligadas em paralelo, o motor poderá ser alimentado com a tensão igual à metade da tensão anterior. Ou seja, ele explica, né, mostrando aqui o que é que acontece internamente dele. Só que o que interessa o técnico é o esquema de ligação que vai necessitar para que aquele motor funcione a tal tensão. Isso aí é dado na plaquinha do motor, né? Vem os desenhos esquemáticos tanto na placa como também no manual do motor. Aí está aqui um motor de 9 terminais, ó, e ele faz a junção aqui dessa forma aqui. Essa outra forma aqui já é o formato em paralelo. E aí tem N aplicações, né?
O que não faltam é tipo de aplicação em transformador, em motor de 9 terminais. Aí a gente pergunta para que um motor é feito em vários terminais, né? Pode ser uma pergunta que vocês perguntem aí, eu vou logo antecipar a resposta. Primeiro, com muitos terminais, 9, 12 terminais, você consegue várias tensões de referência. E aí o motor consegue absorver e transformar uma potência maior, devolver, né, receber essas tensões e desenvolver um conjugado mais forte. Por quê? Porque você aumentando o nível de tensão, você baixa o nível de corrente. Então, para aquela mesma potência, né? Potência elétrica, né? Tensão vezes corrente. Então, você elevando essa tensão, a corrente, para dar aquela potência, ela baixa um pouco. E é importante. Por quê? Porque corrente alta demais necessita que esses motores tenham enrolamentos grossos demais para suportar o alto nível de corrente. Então, por isso que esses motores de alta potência, eles cada vez mais aumentam o número de enrolamentos e esses tipos de ligação podem ser feitos. Então, aí tem também o de 12 terminais, que a gente viu, acabou de ver o de 9, são mais associadas a finalidades específicas, uma vez que proporcionam a ligação em redes de 220, 380, 440 e 760 volts, dependendo da interligação conveniente de seus terminais. As possíveis conexões são ligação duplo triângulo ou triângulo paralelo de 220 entre as fases e as bobinas, ligação em duplo triângulo ou triângulo paralelo, está aqui, formato dele, né? Ele sai unindo todos esses números aqui. Isso aqui é feito dentro do motor. Externamente só vai entrar os cabos, e você consegue ver só os cabos entrando, e lá dentro tem umas plaquinhas onde você faz a união conforme a sua aplicação, né? Tem também um duplo triângulo, né? Que é um triângulo, ou triângulo paralelo. É um triângulo que eles têm bobinas em paralelos internamente, né? Temos uma ligação dupla estrela, ou estrela paralela, em 380 volts entre fase e 220 em cada bobina. Fase neutro, centro da estrela. A gente não consegue identificar a estrela aqui, como a gente vê um triângulo aqui bem mais explícito, mas é assim denominado, né? E aí temos uma dupla estrela ou estrela paralela de 380 volts entre fase e 220 volts em cada bobina. Aí está aqui, ó, uma ligação triângulo série de 440 volts entre fase e 220 volts em cada bobina. Veja que 12 terminais tem muitas possibilidades, né? E é um motor de muita potência. Então, aí, esse número de possibilidades transforma esse motor, né? Deixa esse motor com aplicabilidade para alta potência. E aí tem a ligação estrela série de 760 volts, 11 entre fases, 220 volts em cada bobina, 440 volts entre a extremidade da última bobina e o centro da estrela. E aqui, ó, o esquema como montar lá no motor. E aqui tem um quadro resumo, né? O fechamento de motor trifásico de 12 terminais. E aqui a gente entra no motor trifásico de indução, né? Um dos motores mais aplicados na indústria.
Ele é composto, né? Como todo motor é composto, de estator e rotor. Aí a gente divide ele em partes, né? O 1 ele chama de carcaça, que é essa parte externa, que todinho que envolve, que encapsula, né? Que guarda o rotor, né? É a estrutura suporte do conjunto de construção robusta de ferro fundido, aço ou alumínio injetado, resistente à corrosão e normalmente com aletas. Aletas são as partezinhas que deixam o ar ser succionado e enviado para fora, ou seja, é a parte que o motor respira, né? A parte que troca o calor do motor aqui. 2, né? Núcleo de chapas. As chapas de aço magnético, né? Ou seja, esse 2 aqui é onde fica, é o local onde se coloca as chapas, onde vai estar aqui os desenrolamentos, que é o número 8 que está lá na. O número 8 aqui é o enrolamento e o 2 aqui é a chapazinha. Exatamente naquele corte onde vai ser acomodado os enrolamentos que vai ser ligado no motor, que vai fazer o campo magnético funcionar aqui dentro. Eixo, número 7. Eixo é a parte onde tem realmente o conjugado, onde se colocará, se extrairá a potência útil desse motor, né? Existirá uma potência elétrica e ao girar esse eixo sairá uma potência útil aqui para ser utilizada por quem quer que seja. Núcleo de chapas, número 3. É o corpo do rotor, né, que é um núcleo de chapas devidamente prensadas. E aí essas chapas têm característica, né? Em barras de anéis curto-circuitados. Esse aqui, ó, é os anéis curto-circuitados, que a gente viu lá no exemplo com o professor lá, o exemplo físico disso aqui girar sem precisar, né, de ter energia dentro dele. Esse tipo de motor, ele não precisa energizar o rotor, não tem comutador aqui, não tem escovas enviando energia para cá. Ele somente pelo campo magnético ele consegue fazer girar naturalmente, né? Pelas forças físicas atuando nesse rotor. Aí temos aqui barras de anéis curto-circuitados, que é essa parte aqui. Temos uma tampa, que é o número 4, que é essa tampa frontal aqui. Temos um ventilador, que é essa parte aqui, que atrás tem um ventilador que vai succionar o ar externo, jogando aqui para dentro para esfriar. Temos uma tampa defletora, que é esse número 6 aqui, que é a tampa traseira. Temos uma caixa de ligação, que é esse 9 aqui, que é aqui dentro, onde é que fica aquelas ligações de todos os terminais desse motor. E temos os rolamentos no número 10, né? No número 11. Tá aqui o número 11 tem um rolamento aqui que esse eixo, ele tem um rolamento aqui para que entre essa carcaça aqui e o eixo não fique uma folga, não fique espaço para nada entrar e sair. Então ela fica acomodada em cima desse rolamento e ele consegue girar sem ter tanta fricção, né? Sem ter frenagem. E aqui está o exemplo aqui de um corte do rotor, né? Que é o princípio de funcionamento do campo girante. Quando uma bobina é percorrida, né, por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético orientado conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à corrente. Ou seja, esse aqui é aquele princípio físico em que uma corrente elétrica induz um campo magnético e esse campo magnético consegue, através de uma força elétrica, dar um giro e continuamente recebendo essa energia, ela gira até a velocidade nominal
do rotor. E aí, esse motor, a gente tem dois tipos de velocidade, né? Motor de indução trifásica. É a velocidade de sincronismo dele, que é a velocidade do campo girante. A velocidade síncrona é definida pela velocidade do rotor do campo girante, a qual depende do número de polos do motor. Geralmente, o número de polos ele é dado em pares, né? 2, 4, 6 polos são os motores mais comuns. Os enrolamentos podem ser construídos por um ou mais pares de polos que se distribuem alternadamente com um norte e um sul ao longo da periferia do núcleo magnético. E aí a gente tem essa formulazinha para encontrar a velocidade síncrona, né, desse motor. Que essa fórmula é resumida em 120 vezes a frequência, dividido por 2 vezes o número de polos. Então, essa velocidade síncrona, vou colocar aqui, em um exemplo, né, dado um motor de 6 polos, com uma frequência de 50 Hz, a gente tem que velocidade síncrona esperar, né? 120, substituindo a fórmula, 120 vezes 50 dividido por 6, dá 1.000 rotações por minuto. RPM é rotação por minuto. Aí ele botou aqui no outro item um motor de 12 polos, né? 120 vezes 60 dividido por 12. 600 RPM. Então, daqui para cá, a gente percebe que para a mesma frequência, quando se aumenta o número de polos, reduz a rotação por minuto, né? Então, esse motor gira mais lentamente. E aqui temos uma tabela resumo, né, de acordo com o número de polos, a frequência e a rotação deles. E aí temos outro item, né, outra característica, chamada de escorregamento. Escorregamento é porque o motor gira em uma velocidade diferente da velocidade síncrona. Velocidade síncrona a gente só consegue no motor síncrono, né? E aí esses motores de indução trifásica, ele tem um escorregamento, que é uma defasagem. O campo girante ele está adiantado do campo da rotação do rotor em um escorregamento em percentual, né? Então, olhe só como é que é dado essa velocidade síncrona e a velocidade do escorregamento. Que é dada assim, a diferença entre a velocidade nominal do motor e a velocidade síncrona chama-se escorregamento, que pode ser expresso em rotações por minuto ou em percentual. Geralmente, a placa de motores, ela dá um escorregamento em percentual. E aí, esse número de escorregamento, a velocidade do motor, né, é igual à velocidade síncrona vezes 1 menos o percentual da velocidade de escorregamento dividido por 100. E aí, você tendo a velocidade síncrona e a velocidade de escorregamento, você encontra o percentual, né? Fazendo esse cálculo básico. E aí, a terceira máquina elétrica que a gente tem que falar, né, que é importante, são os geradores elétricos, né? A geração de energia elétrica é a transformação de qualquer tipo de energia em energia elétrica. Esse tipo de processo ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, uma máquina primária transforma qualquer tipo de energia, normalmente, né, principalmente para nós, que é do Brasil, que a maioria da energia ela é hidráulica, né, de fonte hidráulica, ou pode ser eólica, que a gente já está chegando aí, despontando para ser a segunda, né, a segunda fonte mais importante do Brasil, e térmica, né, que é a terceira. Hoje ela é a segunda, por causa que a térmica, você tendo combustíveis fósseis a tempo e a hora, e tendo como queimar a caldeira e colocar ela para funcionar, ela gira
e ela faz realmente a potência acontecer, né? Então, a gente tem esses 3 tipos hoje: hidráulica, eólica e térmica, né? E aqui, em uma segunda etapa, um gerador elétrico acoplado a uma máquina primária, que transforma a energia cinética, ou seja, uma energia externa cinética, que é o vento, a água, ou até a pressão da caldeira, em rotação de energia elétrica. E aqui está um gerador com todas as suas características colocadas aqui ao lado. E aí temos os comportamentos, né? Comportamento de um gerador em vazio, né? Que a tensão da armadura depende do fluxo magnético gerado pelos polos da excitação, ou ainda da corrente que circula pelo enrolamento de campo. Isto porque o estator não é percorrido por corrente. Portanto, é nula a reação da armadura, cujo efeito é alterar o fluxo total. E aí a gente tem aqui o exemplo da carga puramente resistiva, né? Se o gerador alimenta um circuito puramente resistivo, é gerado pela corrente uma carga de campo magnético próprio. Então, o campo magnético induzido produz nessa carga resistiva, né? 2 polos defasados de 90 graus em atraso em relação aos polos principais. E aí começa a ter as cargas de reatância, né? Uma carga puramente indutiva. Nesse caso, a corrente de carga está a 90 graus defasada. E com relação à tensão de campo. A reação da armadura estará, consequentemente, na mesma direção do campo principal. Veja como a carga indutiva, olha, essa defasagem, esse ângulozinho aqui, é 90 graus. E a tensão, olha, ela está adiantada, ou seja, a corrente aqui ela estará atrasada. Está vendo aqui a tensão chega primeiro e a corrente começa depois. Já para o capacitor, que é a próxima aqui, ó, puramente capacitiva, a corrente está avançada. Veja que a corrente começa e a tensão agora que vai ter um nível. Essa é a diferença do capacitor para o indutor. É o avanço da corrente e no indutor é o atraso da corrente. E aí o gerador, na verdade, ele funciona com essa carga que a gente chama carga intermediária, que é uma carga misturada entre capacitor, indutor e resistência, que é na prática o que encontramos com cargas de defasagem intermediária. O quê? Nossa carga ela é variável. De repente, a gente está usando o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, liga uma TV, liga um computador. Então, essas cargas variáveis é o que o gerador, é o que as fontes de energia envia para a gente. Ela enxerga no consumidor isso. Uma carga variável e uma carga chamada de intermediária, né? Somente o campo transversal tem um efeito frenante, né? Ou seja, volta e meia o gerador sente as pancadas de uma carga que ela está sendo intermediária. Ela não é uma carga própria e puramente resistiva, né? Puramente capacitiva. Ela sempre tem oscilações. Uma hora ela está mais resistiva, outra hora está mais capacitiva. E é assim que os geradores, eles enxergam nós, né? Nós como consumidores. Ele está em constante ajuste para entregar uma energia em qualidade que chegue à nossa casa e consiga acionar todos os nossos equipamentos. Então, essa foi a visão geral, bem rápida mesmo, da disciplina. Era o dia da revisão e eu procurei aqui trazer essa aula resumo para vocês. E aí, ficam aqui abertas as dúvidas, né? Para quem tiver dúvida aí, pode falar, eu estou aqui para tentar sanar essas dúvidas de vocês.